Lero, lero. Olá, é com muito orgulho que eu começo a segunda temporada do nosso Lero Lero, sobretudo sobre nós. E hoje num dia muito especial para mim. A SGTV completa hoje, 4 de abril de 2025, 32 anos de atividades. E é com muito orgulho realmente, muito prazer que eu estou comemorando essa data, trabalhando na ativa com a SGTV e aqui com o meu programa Lero Lero, que realmente é um projeto pessoal meu, que tinha muitos anos que eu queria realizar e estou realizando, graças a Deus, começando a gravar hoje aqui, dia 4 de abril de 2025, nessa data maravilhosa que é o aniversário de 32 anos da SGTV. Então vou deixar esse símbolo do nosso prêmio SGTV aqui na mesa do nosso cenário e receber uma pessoa maravilhosa também, um grande músico, professor de história, congadeiro. Estou falando do Marcelo Castro. Prazer tê-lo conosco aqui, Marcelo. Eu que agradeço pelo convite, prazer é nosso. Parabenizar, né? São 32 anos de história expressiva da comunicação na nossa região. Parabéns. Ô, Marcelo, muito obrigado. E eu fico realmente emocionado, assim, de, sabe, chegar nesse número matemático, né, de 32 anos, fazendo comunicação, e receber você aqui, né, fazendo parte da nossa história, um professor de história, não é isso, Marcelo? Como diz, eu já tenho alguns anos que eu estou nessa carreira, né, de historiador, de professor de história, de contador de história, né? Você gosta também de contar uma história. Contador de história. Eu falo com os meninos na escola, eu sou contador de história. O músico, geralmente, ele desenvolve essa arte também, né, Marcelo? Acaba que sim, né? A arte, ela possibilita essa comunicação, né? Porque ao contar a história, o falar de história é comunicar, né? Então a arte, ela acaba possibilitando isso, né? A gente desenvolve essa habilidade. E nesse ponto, para você, Marcelo, que é um historiador, um professor de história, é interessante você conhecer o passado, né? A gente está falando dessa chave que veio da casa de Sosmar, né? Da fazenda de Sosmar, onde teve escravidão, onde foram arrancados os grilhões que prendiam os negros, né? Isso é uma coisa importante, a história, né? Tem uma frase que fala assim, né? Aquele povo que não conhece seu passado, ele está fadado ao fracasso, né? Então a história é isso, é você, a partir do conhecimento do passado, a gente conseguir construir, trilhar um caminho diferente daqueles erros, né? De uma forma assim mais generalizada. Então a história, ela possibilita a gente produzir um futuro melhor. Muita gente pensa assim, professor de história está falando dessas coisas que está velha, mofada. Muito pelo contrário, a história, ela vai falar muito mais do hoje e do que a gente pode ser daqui a pouco no futuro, do que necessariamente que for lá atrás, né? Então é conhecendo o passado que a gente trilha um caminho mais profundo para o futuro. Exatamente, conhecer o passado até da gente mesmo é importante, Com certeza. para a gente melhorar, né, Marcelo? Sempre. Não repetir Sempre, né? os mesmos erros, né? É isso. Isso é muito importante. Marcelo, vamos contar sobre você, sua história, né, Marcelo? Vamos lá. Conta para mim, você é de Rio Paranaíba? Eu sou do Rio Paranaíba, nascido, criado lá, 31 anos lá. Entendi. A vida inteira morando em Rio Paranaíba. Minha família, né, na verdade, os meus familiares, pro lado do meu pai, pro lado da minha mãe, vieram da roça. Meu pai é de uma fazenda lá, São João, lá da região próxima de Rio Paranaíba, né, região do Lambari, que eles falam. E minha mãe é da fazenda Donanas, que é tudo próximo ali de Rio Paranaíba, né? E na verdade eu falo assim, minha mãe e meu pai se conheceram cruzando um corguinho. Você cruza o corgo, de um lado é Donanas, do outro lado é São João. Sei. É tudo ali de perto. E você trabalha com queijo também, assim, sua família? Como é que é? Aí já é pro lado do meu sogro, né? Seu sogro. Meu sogro lá da região de Catulés, ele produz o queijo artesanal lá, o queijo Catulés, né? Eu trabalhei com ele um tempo comercializando esse queijo. Hoje a gente reduziu um pouco, esse trabalho ficou mais secundário, mas Entendi. também tive aventurando nessa área do comércio do queijo. Sei. Não tive muito sucesso não, viu? Apesar do queijo ser bom, Marcelo. O queijo é bom, o problema não era o queijo não, o problema era o comerciante. Sei. E Marcelo, vocês vão ver aqui mais para frente, o Marcelo tem umas tiradas muito interessantes, ele fala que tem épocas que ele é mais sanfoneiro, menos professor. E outras também mais professor, menos sanfoneiro. Isso depende da época, né? Tem época que a gente tá mais animado para uma coisa, aí de repente você desilude, vai para outra. Hoje mesmo, lá no colégio,
estava conversando com o professor e falou, Marcelo, você não pensa em deixar esse negócio de aula? Porque a gente sempre tem uma dificuldade, né? A questão da sala de aula ela tem se tornado algo meio difícil, custoso. E ele comentando comigo, você não pensa em largar isso aqui e viver da sua carreira de músico? Não, eu falei, ô, Luizão, eu falei, ô, Luiz, eu vivo de duas ilusões, cara. Uma é a educação e a outra é da música. Duas ilusões. Mas vive bem, Não, Marcelo? vivo bem, estou satisfeito, né? Como dizer, é uma ilusão boa, né? É uma ilusão boa, que modifica as coisas, né? A gente tem esse pensamento, né? Modificar o mundo pela educação é uma eterna ilusão, mas sem ilusões também, o que é a vida sem uma ilusão, né? Sem uma utopia? São as utopias que modificam o mundo. E a arte também tentar deixar a vida um pouco mais alegre. Né? Marcelo, até você está falando isso, não tem nada a ver aqui, mas eu quero contar. Na última semana eu recebi um comunicado do Márcio Pimenta, me mandando um vídeo de um professor de música que ele falou aqui, sobre ele, e esse professor voltou a tocar música por causa de ver o programa. Então eu acho que educação, a arte, essas coisas, ela muda o mundo, ela renova as coisas, né? Eu fiquei muito feliz com essa notícia do Márcio. Eu acho assim que a educação também tem isso, né? Assim, acho que a gente às vezes muda um pedacinho aqui, coisa pequenininha. É um trabalho de formiguinha, né? Porque às vezes a gente quer ver uma coisa assim, falar de mudança, a educação transforma o mundo, mas às vezes você quer ver uma transformação gigantesca, de melhorias nas grandes comunidades. Não, a educação ela é um trabalho de formiguinha, é dia após dia ali, é pouca coisa. Né? Você não conquista o mundo de uma vez. Né? E a arte é a mesma coisa. Eu considero a arte também um trabalho muito de formiguinha, né? Essa coisa do convencimento do outro é uma coisa minuciosa, devagar, não pode ser acelerado. Certo. Marcelo, então você foi criado em Rio Paranaíba, estudou lá? Meu ensino fundamental, o ensino médio todo lá, escola pública, lá na escola Doutora Diron, né? Certo. Os primeiros primários lá, a escola Professor José Luiz, e depois a escola Doutora Diron, fiz o Fundamental 2 do ensino médio lá. Depois me aventurei, 1 ano e meio, 2 anos, eu passei pelo UFV, eu falo que eu não estudei lá não, eu só passei por lá. Sim. Fiz ali 2 anos de administração, percebi que aquilo não era para mim, e aí eu fui para Patos estudar no curso de História, onde eu me formei. Né? Entre 2014 até 2017, eu fiz História, licenciatura. Como que você vê essa situação de ter ficado no interior? Ter estudado em Patos, que é uma cidade maior, mas imagino que você morava em Rio Paranaíba. Eu morava em Rio Paranaíba e ia a Patos todos os dias, né? Segunda a sexta. O viver no interior é uma escolha, né? Eu falo o seguinte, eu já vou a Patos de Minas, com todo respeito aos moradores de lá, a cidade, uma cidade importante do centro, mas eu fico quase louco lá dentro. O trânsito, eu acho aquilo uma coisa muito, muito acelerada, eu já não gosto. Sim. Patos de Minas, que é uma cidade o quê? De médio para pequeno porte, né? É verdade. Então, viver no interior, para mim, é uma escolha. É uma escolha. Eu preferi viver no interior porque eu acho que a vida, ela corre um caminho melhor, mais sadio, né, do que os grandes centros. Isso tanto pensando a questão do trabalho, que eu me adaptei bem. Hoje, na verdade, eu moro em Rio Paranaíba, mas eu acabo tendo que viajar para outra cidade para trabalhar, porque eu trabalho em Carmo do Paranaíba, um dia aqui em São Gotardo, mas isso para mim não é uma dificuldade, não. Prefiro viver assim, porque é uma vida menos acelerada. Eu gosto de vida menos acelerada. Entendi. Então, você hoje, da aula de História, você se formou em Patos de Minas e um dos seus trabalhos é da aula de Ciências Humanas. Isso. Lá em Carmo do Paranaíba eu trabalho lá, já trabalhei com Geografia e hoje eu trabalho lá com a História, a Filosofia e a Sociologia. E já tem algum tempo eu estou trabalhando em São Gotardo também com a disciplina de Filosofia e Sociologia especificamente esse ano. Então lá a gente comanda essa parte das Ciências Humanas. Em São Gotardo, você leciona onde, Marcelo? Em São Gotardo, no Colégio de Menção. Colégio de Menção. Eu comecei, já vai fazer 1 ano, vai fazer 2 anos, né? Completando agora em 2025. Faz uma descrição sua como professor, como que você é? Eu me considero um professor bacana, rígido quando tem que ser, mas que dialoga bem com os meninos, né? Não sou aquele cara mão de ferro também não, sabe? A gente tenta levar as coisas assim mais tranquilo, mas eu prezo muito pelos métodos tradicionais. Eu tenho uma dificuldade gigantesca com tecnologia. Eu falo assim, tem professor que consegue muito bem, abre um slide, consegue dar aula ali com o PowerPoint,
a minha aula com PowerPoint ela é uma tristeza. Então, eu sou aquele método tradicional. Certa vez, uma professora falou assim, eu sou daquele método GUSP GIS. Hoje não é GIS mais, né? É o pincel. Então, é quadro e falatório mesmo. Entendi. E isso tem um pouco do contador de histórias. Isso acaba entrando um pouco do contador de histórias, né? Porque aqui ali, a história é isso mesmo, né? A disciplina de história é isso, né? Embora você tenha ali uma responsabilidade muito grande com o fato, né, com os processos históricos que marcam a transformação, o processo de desenvolvimento da humanidade, mas aqui e ali você tem muita curiosidade, né, que você pode levar. Você vai contar, por exemplo, a história do Brasil ela é repleta de curiosidades dos personagens, Dom Pedro I, você tem várias curiosidades. E hoje eu te digo, os meninos interessam muito mais pela curiosidade, pela fofoca histórica que eu falo, que necessariamente pelo fato contado, né? Interessante. Lembrando também, como diz você, eu também adoro contar uma história, né? Apesar de eu gostar de contar causos, né? Que são esse tipo de coisa. Mas eu me lembro de um professor que eu tive em Belo Horizonte, quando eu estudei no Colégio Central, que ele tinha um dia, imagino que se fosse hoje em dia, até mandado embora com essa história, mas tinha um dia que ele chegava e ele falava assim, gente, hoje eu não vou dar aula. Hoje eu vou contar a história. Quem quiser sair, faça favor, não precisa me aguentar aqui, que eu não estou com paciência de dar conteúdo. Era a coisa mais interessante. Eu chegava mesmo, falava, ia contava história, contava piada, contava casos, numa boa. Aí no outro dia também, a gente chegava e falava assim, hoje, gente, eu vou dar o conteúdo, eu vou ganhar o tempo perdido. Quem não quiser me assistir também, dá licença. Fica à vontade. Fica à vontade. Mas quem quiser fica atento. Não saía ninguém dessa sala. E ele dava uma aula maravilhosa, impressionante, assim, o tanto que... E era aula de física, cara, sabe? Assim, então era um cara que na hora que ele pegava, parece que... Né? Eu tenho uma certa birra com a palavra, a coisa do dom, você nasceu com um dom, que na verdade eu acho que é trabalho, né? Certo. Mas no caso do ensino, da didática, né? Tem umas pessoas que eu acredito que tem um certo dom mesmo, a coisa da comunicação, né? Exatamente. Porque didática nada mais é do que você ter uma boa comunicação com o outro que está te ouvindo. Né? É verdade. E eu acho que assim, tem alguns professores que é fantástico nisso. Né? Fantástico, tive professores que assim dispensa comentários, tanto na escola comum quanto na faculdade. Tem algumas pessoas que marcaram bastante. E a gente acaba pegando, né, o tipo dessas pessoas da aula, o jeito delas trabalharem, e levando isso para dentro da sala de aula depois que a gente forma também. Lembra de alguns para nós, Marcelo, lá de Rio Paranaíba, da sua faculdade? Lá em Rio Paranaíba teve a dona Maria Celinha, professora de português. Fantástica. Né? O duro é que eu brinco assim, eu passei a ver esses professores como fantásticos depois que formei, né? Que daí que você vai ter essa maturidade, saber que a pessoa tinha um compromisso, uma responsabilidade de transmitir conteúdo e conhecimento. Maria Célia, fantástica. Não dá para deixar de falar do professor João, que foi quem me levou para esse caminho da história, das ciências humanas, que era um cara fantástico, que entrava dentro da sala, aquela coisa assim, de entrar só com o giz mesmo, e falar 50 minutos e encher o quadro ali com esquema. E já na faculdade, lá no IPAM, lá tem o Altamir, tá lá, eu acho que está até hoje, não deve ter se aposentado, o professor Roberto Carlos, que foram assim, caras fantásticos, que acabaram direcionando a forma que eu tento trabalhar hoje, né? Quem sou eu para chegar perto desse povo? Né? Vai alguns anos ainda, mas que eu tento trabalhar hoje. Marcelo, conta para mim, então, você viveu sua infância, adolescência, casou em Rio Paranaíba. Casei em Rio Paranaíba, minha esposa não é de Rio Paranaíba, né? E eu brinco assim, o que eu tirei de bom da UFV dessa época que eu passei lá? A minha esposa. Eu a conheci na UFV. Ah, tá. Ela estudava lá também? Ela estudava lá, ela estudou no curso de agronomia, depois fez mestrado lá, durante um tempo foi embora para Diamantina, fez o doutorado em Diamantina, morou em Lavras e voltou para o Rio Paranaíba. Mas durante todo esse tempo a gente junto, né? Então, minha vida inteira ela foi feita dentro de Rio Paranaíba. Interessante. Eu conversava isso também com o professor Gabriel, quando ele veio aqui, dessa opção de ficar no interior, das dificuldades do interior, realmente, né, Marcelo? Nós não temos tantas opções numa cidade grande, mas, por outro lado, tem um padrão também, uma forma Você tem uma forma de vida muito menos acelerada, como eu falei, né? A escolha de viver no interior, ela tem suas dificuldades, muitas, porque você não tem as oportunidades que, às vezes, um grande centro vai te oferecer. Por exemplo, no campo da música, as oportunidades elas são muito menores. Né? Então, você tem que escolher. Você quer
levar uma vida mais tranquila, mais saudável. Hoje se fala muito na saúde mental. Acho que o interior é um local que te proporciona uma possibilidade de ter uma saúde mental mais vigorosa, mas tem as dificuldades, né? A falta de oportunidade, por exemplo, o leque ele é muito menor. Falta de palco, a falta de cena, né? Isso, muito menor. O leque ele é bem mais fechado. Nesse ponto, Marcelo, da música, como é que aconteceu na sua vida a questão musical, esse aprendizado que você levou? Como Rapaz, é que a funciona? música na minha vida, assim, desde moleque eu sempre gostei muito de barulho, sabe? Me lembro que lá em Rio Paranaíba, quando a gente morava lá no centro, lá na Rua Boa Ventura, próximo da rodoviária, a minha casa, a casa do meu pai, ela era no mesmo lote da casa dos meus avós, né? Então a gente morava ali tudo muito junto e me lembro das épocas ali de festa do Rosário, fica próximo da igreja, passava ali os ternos e aquele povo cantando, batendo, eu ficava pensando naquilo, fazia meu pai fazer uns tambor para mim, para me bater também, né? Passava fanfarra, teve uma época que passava fanfarra e eu ficava doido com aquilo ali, ficava vendo aquilo. E depois de um pouquinho mais velho, a gente já se mudou ali do centro, foi para um bairro novo. Eu me lembro certa vez que na época era quinta série, né? Hoje fala sexto ano. Eu estava na quinta série e surgiu uma história de uma viagem para Ouro Preto. A escola promoveu uma viagem para Ouro Preto. E meu pai sempre muito sistemático, não gostava muito de deixar a gente sair para longe e tal. Eu falei, pai, vamos fazer uma troca? O senhor me dá um violão no lugar da viagem. E assim ele fez, ele me deu um violão ali naquela época. E ali eu comecei, os meus 11 anos ali eu comecei com violão. 11 anos? Com 11 anos, comecei a tentar aprender o violão. Foi uma época assim, teve uma febre em Rio Paranaíba, sabe? Molecada, todo lugar que você ia ali, tinha molecada que estava tentando aprender violão ali. E ali eu comecei. Aprendi algumas coisas, fiz algumas aulas de violão e tal, mas meu avô tinha uma sanfona que parece que foi do meu bisavô e ficou com ele. Uma sanfona ela não tinha a tampa da frente que ela não tinha, faltavam uns baixos, mas eu cuquei com aquele negócio, eu comecei a fazer barulho naquilo. E meu avô falou, ó, você quer aprender? Você quer aprender? Eu vou mandar reformar. E ali com os meus 12 anos, meu avô mandou reformar. Rapaz, foi os 6 meses mais demorados da minha vida, porque demorou 6 meses a reforma. Pra reformar? Demorou 6 meses a reforma, e foi 6 meses que eu fiquei louco. Falei, mas tá demorando, tem que chegar depressa. E assim foi. Aos 12 anos, aí eu saí do violão, não abandonei o violão, saí do violão, fui aprender a sanfona. Mas nesse meio termo, com o violão, eu entrei na Folia de Reis. Aí na Folia de Reis foi onde eu falei, eu aprendi música na Folia de Reis. Porque até certo ponto eu sou autodidata, né? Eu não estudei teoria, eu fiz 1 ano e meio de conservatório, aprendi alguma coisa, mas o grosso mesmo do tocar, eu aprendi na unha, né? Certo. No ouvido. E esse ouvido eu desenvolvi na Folia de Reis. Na Folia de Reis e no Congado depois. Então você toca na folia tem muitos anos, é muito tempo. Já tem muitos anos aí. Desde essa época. Tá com 20 anos, né? 19 anos que eu tô na Folia de Reis e no Congado lá em Rio Paranaíba. Como que você vê essa tradição? Inclusive, você na escola você fez um trabalho sobre a cultura negra em Rio Paranaíba. Isso. Que é um lugar muito representativo, né, Marcelo? Ainda tem os muros feitos Isso. pelos negros, não é isso? A igreja do Rosário de lá ainda é a igreja. Isso. Nós perdemos muito o patrimônio físico, patrimônio histórico físico, na nossa região como um todo, né? Eu acredito que São Gotardo também é assim, infelizmente a gente perdeu muito isso, né? Demais. E até uma teoria que eu carrego é que a chegada do progresso na nossa região, isso aí ali por volta dos anos 70, 80, né? A chegada do progresso, ela trouxe benefício, mas para a questão do nosso conhecimento histórico sobre a região, ela apagou muita coisa, né? Porque quando chega o progresso aqui, teve aquela noção de que é preciso apagar o passado, né? Até uma frase de um político lá de Uparaíba, não vou me lembrar o nome agora, águas passadas não movem moinhos, e aí derrubou tudo que podia derrubar. Lá em Rio Paranaíba a gente ainda encontra algumas coisas que remetem a isso, né? Na área rural você ainda tem algumas fazendas. Exatamente. Né? Não mais tão preservadas, mas tem. E dentro de Rio Paranaíba mesmo tem os muros de pedra construídos desse período da escravidão, a igrejinha do Rosário, que é um símbolo, mas lá no centro da cidade, lá tem uma comunidade que é o Alto do Querosene. O Alto do Querosene ele é formado ali por algumas ruas no centro da cidade, a mais conhecida é a Rua Dona Maria Terta, que é uma comunidade negra, que é onde acontece
Acontece a festa do Rosário, ela é produzida por esse pessoal ali naquela região, e eu cresci no meio lá, né? Depois de ter entrado no Congado, eu despertei o interesse. Quando eu fui estudar no curso de História, eu despertei o interesse de entender, ó, qual que é a influência da escravidão no surgimento dessa comunidade e no que eles produzem hoje de cultura. E aí eu desenvolvi um trabalho de pesquisa orientado pelo professor Paulo Sérgio, lá do Unipan, chamado Negros do Alto Querosene, Resistência e Sociabilidade, que é uma história interessante, porque lá no início do século XX, que tudo indica, a comunidade ela surge do século XX, a hipótese que levantamos sobre o surgimento dessa comunidade é que ela surgiu após a abolição. E o que acontece? Após a abolição, como a população negra ela não teve oportunidade de ser inserida nos centros, né, centro de trabalho e tudo mais, boa parte desses negros continuaram vivendo nas fazendas. E talvez, em um determinado momento, por medo daquela lei do uso capião que viria depois, parte desses negros se viram obrigados a migrar para as cidades. Em Rio Paranaíba, que naquela época ainda não era Rio Paranaíba, era São Francisco das Chagas do Campo Grande, havia ali uma cerca, uma porteira chamada Porteira do Patrimônio, onde para dentro dela era a elite branca de Rio Paranaíba. Olha. A elite branca vivia. Ali você vai pegar, para quem conhece Rio Paranaíba, a Porteira do Patrimônio, segundo algumas instruções, ela fica ali na primeira rua acima da Igrejinha do Rosário. Dali para baixo era o centro branco, né, da sociedade branca. A elite vivia próximo à Igreja Matriz, ali embaixo, o Fórum. E fora da Porteira do Patrimônio começou a se desenvolver ali algumas casinhas, construções de casinhas de pau a pique, desses negros que vinham e ali foram se juntando. E não havia conciliação, né? Segundo o que a gente ouve falar, conflitos aconteciam entre essa população branca lá de baixo e os negros cá em cima, não se misturavam. Extremamente separados, inclusive, fisicamente, com uma cerca, uma porteira. Isso. Até a expressão que muitos utilizam, a gente fala assim, é um quilombo urbano. Porque às vezes a pessoa fala assim, quilombo, muita gente pensa que o termo quilombo está voltado lá no contexto da escravidão em si, de locais escondidos, né? Não, o quilombo urbano ele também foi formado, inclusive, os redutos pós-abolição, porque não houve aceitação dessas comunidades, né, dessa população negra no seio da cidade, eles tiveram que se organizar de alguma forma. Então, o Alto do Querosene é isso. E dentro ali do Alto Querosene, se desenvolveu ali uma cultura muito profunda dessa herança afro dentro de Rio Paranaíba. O Congo mesmo, que é o grupo qual eu faço parte, né, a Congada que eu faço parte, ele tem seus mais de 100 anos de tradição. A festa do Rosário tem seus mais de 100 anos de tradição. Né? Então, eu desenvolvi esse trabalho buscando compreender essa relação ali. Entendi. Marcelo, vamos traduzir isso um pouquinho em música? Vamos ver, vamos tentar. Aqui é preciso que quem está nos assistindo entenda que hoje o Marcelo tem um desafio também aqui no nosso programa. Nós conseguimos uma sanfona para ele tocar, acho que de 24 baixos, né? 24 baixos. Essa sanfona é do Zezinho da Antoinette, que nos emprestou, nos cedeu essa sanfona. Não é bem o instrumento que o Marcelo toca, se ele toca numa sanfona maior, de 120 baixos, por aí, né, Marcelo? Isso. Mas, de qualquer forma, está aí o desafio para o Marcelo nos mostrar um pouquinho da sonoridade. Vamos começar pelas folias, não é isso? Pelo congado. O congado usa também a sanfona. Pegou como tradição, né? Porque o congado, na verdade, ele surge da música negra, do batido dos tambores, né? Como uma forma de, inclusive, representatividade, mostrar, ó, eu existo. Quando você pega a festa do Rosário e o congado, ele é uma expressão social importante, onde essa comunidade negra, naquele contexto ali do Brasil colônia, depois Brasil império, e até mesmo nos dias de hoje, é uma forma, quando ele sai na rua, o cortejo, é uma forma de mostrar, ó, eu existo, estou aqui. Né? Exatamente. E aí, com tem o o tempo, meu reinado, tenho tem minhas pessoas bonitas isso. aqui, né? Minha cultura, né? E aí, com o tempo, esses instrumentos, que não necessariamente é de matriz afro, ele foi sendo incrementado ali dentro, muito pela relação com o caipira. Entendi. Né? Com o caipira, com o tropeiro, tudo isso foi se misturando e aí veio Folia de Reis e forma congado. Lá em Rio Paranaíba, por exemplo,
a gente tem lá o congo, que ele é mais ou menos por aqui, ó. Agora, o Moçambique. O Moçambique já é aqui, ó. Tá? E qual que vai ser a diferença? O Moçambique, ele, podemos dizer assim, ele seria o terno original, aquele que puxa o reinado, né? Exatamente. É o responsável por puxar o reinado. O Congo, ele já tem um batido mais de alegria, né? Já é o festivo, né? Vamos dizer assim. Porque segundo a tradição oral, quem conseguiu tirar Nossa Senhora de dentro do mar foi o Moçambique, foram as caixas do Moçambique. Ela acompanhou o Moçambique. Ela acompanhou o Moçambique até dentro da igreja, né? E segundo a tradição oral. Então, quando você vê na festa do Rosário ali, o cortejo, você tem ali o reinado e logo atrás você tem a imagem de Nossa Senhora, logo atrás com certeza vai ter o Moçambique tocando. Porque segundo a tradição é o Moçambique o responsável. Então agora o Congo, o Catopé, né? Ele já é o Catupé, né? Eles já são grupos festivos, né? Da música mais festiva. Se você for pegar a cantiga do Moçambique, você vai ver que é um cantar mais choroso, mais lamentoso, né? Agora o Congo os congos, né? E os catupés, eles já são assim mais festivos mesmo, né? Aquela coisa mais do festejar. Agora, a Folia de Reis, você já tem aqui várias sonoridades também, né? Vários ritmos. Por exemplo, aqui eu toco lá em Rio Paranaíba, ela parte daqui, ó. Tem essa também, ó. E aí você tem bonito, vários né? ritmos aí que acompanham essa tradição, né? A gente realmente escuta a folia com esse som, né? E Marcelo, assim, com esse instrumento aqui ainda, que o timbre dele é propício para isso, né? a sonoridade dele remete muito à questão. A isso, né? Essa coisa da roça, né? Porque até outro fator interessante. As folias de reis, na nossa região de modo geral, tanto as folias de reis e também o congado, e mais especificamente falando de Rio Paranaíba, com questão do congado, ela tem muito essa relação com o rural. São tradições que têm uma relação, surgem na área rural e chegam aos centros urbanos, né? Então essa sonoridade aqui, ela tem muito essa coisa do rastapé, do baile tocado na roça, né? Certo. Que está ligada a essa sonoridade que a gente escuta das folias de reis na nossa região como um todo, no Alto Paranaíba. Marcelo, eu sempre achava assim, em certa época, eu imaginava que a música teria que ser pura, assim, que teria de se manter essa sonoridade dos tambores, não ter interferência de outras músicas. Mas o tempo me mostrou que não, eu acho que assim, é importante, igual você está dizendo, que o congado, a folia de reis também tem incorporado outros instrumentos dessa época mais atual, né? O que você pensa disso? A música, a cultura, né? A cultura de modo geral, ela é dinâmica, né? A cultura ela é viva, ela acompanha à medida que o ser humano vai avançando na história, ela também vai se modificando. Então, a entrada dessas novas ferramentas, materiais, novos instrumentos, ela é válida, porque ela faz parte do nosso meio, né? A cultura, sendo a música, o congado, a folia de reis, uma expressão cultural, e se a cultura está em andamento, ela está em movimento, é válido que esses instrumentos eles vá entrando e ocupando também seu espaço. Se a gente for pegar a tradição em si,
né? O início lá, o que é o tradicional. E eu particularmente, nada contra, mas eu particularmente acho o mais bonito. Eu sou assim um saudosista, né? Eu sou um fã tremendo da caixa de couro, por exemplo. O congado, o Moçambique com a caixa de couro, aquilo ali é maravilhoso, né? Você pega assim aquele Moçambique com, a gente fala serra acima, vagaroso, com a caixa de couro, é maravilhoso. Os demais instrumentos, até porque muitas vezes esses instrumentos são instrumentos caros, né? É artesanal, então é caro e já não tem mais quem faça. Antigamente não, é o cara mesmo ali de dentro da comunidade produzia o seu instrumento. Hoje não é mais assim, né? Se perdeu muito. Então acaba que às vezes você comprar o produto industrial com a pele sintética também é válido. Expressão da cultura, né? É viva. Existe sempre esse perigo de descaracterização, ao mesmo tempo em que existe essa evolução da música e da permanência. Eu acho que também se ficar sempre naquela sonoridade que surgiu, talvez não pegaria as novas gerações, não seria tão atraente. Não sei se estou falando besteira, né, Acaba Marcelo? sendo, sim. Como a gente comentou, né? A cultura ela tem que acompanhar as mudanças da sociedade. Ela acompanha, né? É um processo legítimo do próprio movimento histórico. Então acaba que vai chegar essas novas ferramentas, novos instrumentos, e isso ajuda, eu acredito que ajuda para que não se perca, para que essas tradições elas não se percam, né? Novas formas de cantar elas vão aparecer, novas formas de saudar, né? A santa vai aparecer, isso é produto da história mesmo. Agora, também não acredito que a gente possa esquecer a tradição, né? O tradicional. Não deixar de saudar, né, Marcelo? Nunca, deixar, né? Nunca de tirar essa santa da gruta não e levar pode. até a igreja, né? Eu acho que Não esse que é pode. o sentido da tradição, E realmente, assim, né? eu acho que é válido, mas se a gente puder apoiar o poder público, sobretudo, puder dar um apoio para que essas tradições não acabem, inclusive no instrumento. Inclusive no instrumento é um pouco mais caro, é um pouco mais oneroso, mas não descaracteriza tanto, né? Se a gente puder apoiar na compra de uma caixa de couro legítima, que a afinação é ali no barbante ainda, mais bonita ainda fica. Exatamente. E para você, em termos da folia de reis, do congado, como que você vê essas pessoas, essa simplicidade dessas pessoas? Você acha, e essa tradição, você acha que ela vai se manter, Marcelo? Como é que você é otimista em relação a esse futuro da festa tradicional do Rosário e da folia de reis? Num mundo globalizado, tão... Observando a cena, primeiro regional, a cena regional, eu vejo com certo pessimismo. Sobretudo quando a gente vai observar aí os ternos tradicionais da nossa região, das nossas cidades aqui no Alto Paranaíba, você vai perceber que é um pessoal mais idoso. E a gente está vendo poucas pessoas jovens se interessando por esse movimento. Então, acho que é preciso fazer um trabalho, inclusive das secretarias de cultura, dos movimentos culturais, para entender por que não tem chamado mais a atenção. O que tem acontecido? Na cena regional, eu vejo com um certo pessimismo. Mas quando a gente vai analisar Minas Gerais, que é um grande polo do Congado, né, da Congada, nas regiões centrais, por exemplo, você já tem um apoio muito grande e uma adesão muito grande da juventude ali, né, que vestem mesmo a camisa e não deixa a peteca cair, não. Agora, na nossa região, eu vejo assim, tem engatinhado em direção à juventude de uma forma muito vagarosa, sabe? Não tem chamado mais tanta a atenção, embora você tenha, assim, algumas pessoas, alguns jovens que estão dentro do movimento, mas é pouco. Interessante. Em São Gotardo eu participei da Congada nos anos, eu acho que 1990, por aí. E existiam pessoas de idade, idosos realmente, assim, sabe? Pessoas de 90 anos, muitos de uma geração que, inclusive, infelizmente, perdemos essas pessoas. E tinha menos jovem, por incrível que pareça, sabe? Eu não sei se agora os foliões estão mais jovens, os mais velhos estão mais jovens, mas
também me preocupa essa situação, assim, da rapaziada gostar dessa arte, né? Porque a internet, essas coisas aí, ela ajuda, mas pode atrapalhar bastante se deixar, né? Como você falou, né? Como que a gente vê isso nesse mundo globalizado? A informação, as informações, a imagem hoje, ela não é mais voltada para esse sentido popularesco, né, da cultura. A cultura popular, ela não tem mais o mesmo palco que ela teve há um tempo atrás, se é que teve, né, dentro das mídias, das redes sociais. É pouco. Né? Então, em função desse mundo globalizado e do surgimento dessa massificação cultural, que a cultura passa a ser vista muito mais como um produto, um comércio, do que necessariamente uma forma de expressão das pessoas, né, de vivência, de tudo mais, talvez aí esteja a resposta da não adesão dessas comunidades mais jovens ao movimento. E só para deixar aqui registrado também para as pessoas que gostam, para as pessoas que não conhecem, a gente conhece a cidade de Dores do Indaiá, é impressionante, eu já vi que lá é uma coisa que não existe muito aqui, eu sempre falo, do lado de cá do Indaiá. Isso. Né, assim, lá o juiz participa da festa, o prefeito participa da festa, a prefeita, a senhora, todas as classes sociais. Detalhe, participam não é só dando apoio e indo lá na festa, não, é dentro dos grupos de congado, dentro dos grupos de congado, Dentro cantando, sendo festeiros também, não só sendo festeiro, mas tocando, né? Cantando, dançando. É sempre uma coisa que eu achei muito interessante. Eu vejo assim, nesse sentido, Dores do Indaiá, não só Dores do Indaiá, a região do Indaiá, né, do lado verdade. de lá. Você pega ali Córrego Dantas, Dores do Indaiá, Estrela Serra do da Indaiá, Saudade. ali você tem uma adesão interessante disso. E a comunidade, ela abraça mesmo a tradição, né? Eu acho isso interessante também. Abraça, ela participa, né? E de uma forma muito sem preconceito. É um exemplo mesmo. Que eu vejo isso muito assim, como as pessoas... essa música... sabe, eles falam cada bobagem sobre essas coisas, né? Há um preconceito. Um preconceito. Grande, né? Então, acho que esse abraço aí está faltando também por conta da comunidade, né? Assim, lá em Rio Paranaíba, esse preconceito ele foi sendo desconstruído ao longo de muitas décadas, né? Porque lá no início, você vai pegar ali, vai conversar com o pessoal do Alto Querosene, lá no início não se aceitava a festa do Rosário, né? Porque havia uma discriminação muito profunda. Na pesquisa, eu tive contato com alguns documentos, inclusive com cartas de padres da época, que os próprios padres discriminavam o movimento da festa do Rosário. Né? Exatamente. Ou não, eu tive contato com um nome de um padre que passou pela cidade, isso lá no 1920, como diz, ainda era São Francisco da Chagas do Campo Grande, né? Que tinha um preconceito com a festa. Hoje, em Rio Paranaíba, melhorou muito. Não tem mais essa diferença, né? Essa diferenciação. A comunidade, ela participa da festa. Mas ainda falta um apoio necessário para que a gente possa fazer a tradição se sustentar por mais longos anos. Ver a importância mesmo. Ver a importância disso. Em São Gotardo também, Marcelo, há uma teoria de que a igrejinha que a gente tinha, que já foi do Rosário também, da praça, a igreja central, os negros participavam muito das festividades ali, então ela foi meio que derrubada para... Como ali se tornou o centro da cidade, para modificar essa estrutura, essa participação. Né? Então, assim, eu acho que nós vivemos numa época que a gente precisa vencer esses preconceitos. Com certeza. Né? E tocar a vida, né? E dar valor no que realmente são nossas raízes, né, Marcelo? São nossas raízes, porque aqui a gente não está falando de nada que não seja nosso. O congado, a folia de reis, o samba, a gente pode ir para outras vertentes. Exatamente. Né? Isso não... Tem uma herança, tem uma matriz africana, mas não é africano mais, é nosso. Se tornou brasileiro, né? Por que a gente tem esse preconceito e essa versão muitas vezes? Por que algumas pessoas às vezes vê um tambor tocando e tem essa versão, né? Então a gente precisa trabalhar melhor isso lá na base. Exatamente. Né? Lá na escola,
começar lá com os menores, de repente, um trabalho de mostrar para eles o que é a congada especificamente, o que é o batido do tambor, qual que é o significado disso socialmente falando, porque tem um significado social, né? Exatamente, libertação mesmo, né? De libertação, de demonstração, de demarcação de espaço, né? Verdade. Ali, a época da festa do Rosário, em torno da igreja do Rosário, o tambor batendo, então, demarcação de espaço. Ó, eu existo, tô aqui, esse espaço agora, entre aspas, me pertence, né? Exatamente. O reinado que sai na rua no domingo da festa é demonstrando, olha só, existe aqui uma organização dessa sociedade, da irmandade, né? Eu acho interessante, a presidente da Associação dos Congadeiros de São Gotardo, ela fala que a festa do Rosário deixa de ser uma festa dos negros para ser uma festa dos brasileiros, Isso. dos mineiros, né? Acho que isso que é uma coisa bonita, né? Que a Isso gente, é importante. a gente vê que a cor da pele não quer dizer nada, só Nada. essa beleza da música e da alegria, de saudação, né? Marcelo, vamos dar uns saltos aqui, né? Isso. Para nós continuar a nossa conversa, vamos direto para o projeto Brasileiríssimo, Ó, que eu acho que é um trabalho, assim, um dos mais inéditos aqui dessa região. Você e o Gabriel Isso. Rocha, não é o isso? Gabriel Rocha. Que, por coincidência, está nos apoiando aqui Isso. na técnica hoje, né? Muito longe, não está escutando Não a está gente. escutando nada que a gente está falando, não? Podemos falar mal dele, não podemos? Ouvindo aí, professor? 100%. Tá vendo? Como é que foi criar esse projeto? E assim, eu queria saber da saúde dele, a dificuldade de manter realmente esse projeto. Se você, não sei como é que funciona conversar com a sanfona. Não, Sanfoneiro é um se eu sujeito puder ficar que... com ela aqui, tá confortável. Deixa eu aproveitar. Tá certo. Cara, o projeto Brasileiríssimo, ele surge de uma teimosia minha e do Gabriel, né? Que é de nadar contra a corrente. Sei. Porque Gabriel e eu, nós estamos, né, na noite, que eu já vou para 16 anos, o Gabriel mais ainda. Né? O Gabriel já deve ter uns 18 anos, né, Gabriel? Isso. Contando a idade dele, hein, Contando Marcelo? a idade dele ali. Apesar que nós não estamos muito longe um do outro, não, acho que nós somos da mesma idade. Né? Então, eu já estou com os meus 15, 16 anos na noite. E eu sempre me senti muito incomodado com o cenário da música, o rumo que o cenário da música brasileira tomou, né? De algumas décadas para cá. Né? Não vamos falar que isso é culpa da geração de agora, não, porque não é, não. Isso é de algumas décadas para cá, em função mesmo, né, desse processo de massificação. Até então eu não tinha essa visão. Depois que eu fui fui estudar, e eu fui estudar sociologia e tudo mais, eu fui perceber a questão da cultura de massas que tomou conta, inclusive, da música brasileira, da música popular brasileira. E mediante a esse incômodo, né, que surgiu, conversando com o Gabriel, nas idas e vindas de um show para o outro, eu falei, cara, mas que repertório, hein? Vou jogar real. Às vezes a gente reclama assim, não, mas que repertório, hein? Tem danado de tocar, né? Não é bem do nosso gosto. Então, nessas idas e vindas, surgiu a ideia, vamos tentar fazer um instrumental para a gente tocar o que a gente gosta. E do que a gente gosta? A música popular brasileira. As raízes lá da música caipira, que não é sertanejo também, não. Eu tenho uma birra com essa terminologia. Né? Entendi. A música de raiz mesmo do homem do campo é a música caipira. E aí eu estou pegando, isso é o que estou falando, não. Se você for pegar a entrevista aí da saudosa Inesita Barroso, talvez tenha sido o maior nome da pesquisa dessa vertente no Brasil, tenha sido ela, é ela que está falando. Tem entrevista dela em Roda Viva falando, é música caipira. E até mesmo a música sertaneja não é isso, a música sertaneja é do sertão do Nordeste, né? Entendi. É lá no Nordeste. Então, mediante a isso, a gente foi buscando esse repertório da música caipira, do choro, do samba, do samba canção, né? E aí surgiu o projeto Brasileiríssimo. Você falou da saúde desse projeto. Às vezes é difícil mantê-lo saudável, né? Porque o palco a gente quase que não tem. Para a música instrumental na nossa região é muito precário. Né? As oportunidades são poucas. E para essa vertente da música popular brasileira, ela é quase nula. Ainda mais nessa região, né? Ainda mais na nossa região, que abraçou, longe de mim, não é uma crítica, é uma constatação da cultura. Da realidade. Da né? realidade. Abraçou-se muito essa vertente desse sertanejo da massa, né?
por ser uma região ligada ao agro e tudo mais, né? Isso é produto, como diz, da história da região. Exatamente. Né? Então, essa outra vertente, ela acabou ficando um pouco mais apagada. Né? Marcelo, vamos aproveitar a sanfoninha do Zezinho Isso. e ilustrar isso com música. Vamos tentar aqui. Em termos de música caipira, você pode me ensinar, me contar um pouco da história da música caipira, mostrando esses ritmos? Quando a gente pega a música caipira, vamos pegar os nomes principais do que a gente pode chamar de música caipira. Você vai lá nos primórdios, as primeiras duplas, lá uma das primeiras duplas a gravar esse estilo musical, você vai pegar o Varengue Ranchinho, Tonico Tinoco, que é o mais lembrado. Né? Então ele vai ter mais ou menos essa sonoridade aqui, ó. Isso aqui seria uma sonoridade, né? A toada da música caipira. A toada. Você ainda pode pegar outras vertentes, por exemplo, você vai ter, no caso da viola, a moda de viola, né? Que é aquela coisa solada em cima da voz. Certo. Aquilo ali é a base, maravilhoso. Aquilo ali é a base do que a gente vai chamar de música caipira real, né? Verdadeira. Certo. Você falou na toada. Vamos seguir com a música caipira, assim. O que mais você teria a me dizer sobre essa música tão rica, né? E ao mesmo tempo tão simples. Que bate tanto assim, já vem no coração direto, não é isso, Marcelo? Assim? Eu brinco com os meninos na escola, eu falo, olha, a cultura popular, ela é simples, mas não é simplória. Ela é simples, às vezes, no seu modo de fazer, mas ela é extremamente rica em conteúdo. Em conteúdo, ela é extremamente rica. Você vai pegar uma musiquinha dessa aqui, ó, A Tristeza do Jeca, que nós tocamos, ela é uma música que, com 3 acordes, você vai conseguir fazer. Mas o conteúdo dela, a expressão que ela passa daquele homem do campo, do que ele visualizava, né? Ao olhar ali a lua cheia, você pega lá o que estava passando na cabeça desse cara quando compôs? Tem conteúdo. A música caipira, ela é simples, mas não é simplória. Não para não, sou. Aí, ó, agora... Muito bonito essa. Se a gente vai passando o tempo, aí ali por volta dos anos 80, 90, aquela condição da música, que até então era essa música caipira, que transmitia ali aquela imagem do homem do campo, a vivência do homem do campo, ela já começa a passar por uma transformação em função desse processo de massificação. Aí eu já não vou chamar necessariamente de música mais... Não é nem o sertanejo, aí já nasce o romântico, nessa vertente do romântico. Aí é onde vai vir Chitãozinho Chororó, o próprio Milionário Zé Rico, vai vir Zezé de Camargo, já entrando para os anos 90, que já ainda mais com a transformação. Né? Aí a gente já começa a modificar um pouco mais ainda. Você vai pegar aqui, por exemplo, vou pegar aqui um Teodoro Sampaio, já vai trazer uma outra vertente. Aqui, ó. Aí faltou tecla, né? Mas o que tem aqui de diferente? Você vai pegar a expressão, a sonoridade, ela até se parece, mas o conteúdo da letra, da expressão do cantor, ela já vai se modificar um pouco, né? E se a gente for pegar a figura de um Tonico Tinoco, por exemplo, o jeito de falar, ela transmite aquela imagem do homem do campo, da simplicidade do homem do campo. Né? Embora alguns cantores dessa mesma época vão dizer, olha, mas eu sou meio implicado com isso. Você vai pegar, por exemplo, Lourenço Lorival. Lourenço Lorival fala, não, eu era meio implicado, porque aquela coisa de falar errado, aquilo criou um estereótipo. Né? Criou um estereótipo. Então vamos fazer uma música caipira, mas com a outra pronúncia, que aí é onde vai começar a alcançar esses centros urbanos. Porque até ali final dos anos 50, anos 60, a música caipira, ela era a música da roça mesmo. Né? Do jeito que brejeira. Brejeira. Do jeito que o caboclo lá da roça falava. Isso, do jeito que ele falava. E havia um estereótipo negativo dentro dos centros urbanos. A partir de algumas outras duplas, como por exemplo o próprio Lourenço Lorival, aí logo depois ali você tem
Belmonte Amaraí, já vem com um jeito mais elaborado, que não perde aquele conteúdo do homem do campo, mas aquilo que já falava, né? A cultura, está sempre em andamento. Do processo de urbanização, começa a trazer algumas questões dos centros urbanos, da forma de falar, mais culto, uma linguagem mais culta, e com isso a música caipira ela vai começando a ganhar os centros. Olha, você vai pegar até uma história fantástica do Toninho Tinoco, por exemplo. Os caras conseguem encher o palácio, o teatro, o Grande Teatro de São Paulo, numa época que o caipira não tinha essa expressão, né? Então, É considerado uma música, talvez, uma música não menor, mas uma música só do interior. do interior, né? E eles conseguem lotar o Teatro de São Paulo. Tá? Então, a partir ali dos anos 60, a gente começa a ter essa entrada da música caipira nos centros urbanos. E aí as elites começam a gostar. Né? Começam a gostar e ganha espaço. E aí vai surgindo esses estilos aí, vem a música romântica, e hoje chegamos no tal do sertanejo universitário. Né? Que tem ali o seu princípio, eu diria, o César Menotti Fabiano. Né? Vai trazer ali, vai misturar um pouco daquela vaneira, aquele vaneirão do Rio Grande do Sul, tornar a coisa mais animada, com releituras, né? Trazendo ali várias releituras daquilo que a gente chamava de música caipira lá atrás. O Juventude vai abraçar aquilo numa releitura. Isso começa com o César Menotti Fabiano a partir de 2 anos, 2004, 2005, salvo engano. Né? Aí você já vai vir com coisas mais aqui, ó. Mais ou menos nesse estilo aqui. Marcelo, a gente vendo você tocar assim, eu queria que você falasse também um pouquinho da sanfona em si. Vai. A sanfona ela é feita com 2 movimentos de mão. Isso. E esse trabalho do fole é interessantíssimo, como foi criada uma sanfona, né, O Marcelo? acordeão, né? O acordeão, para quem não sabe, é o nome oficial, né? Mais punjante. Sanfona é um nome popular que a gente deu no Brasil. Interessante, olha, não É sabia. sanfona para nós aqui mais no centro-oeste, você vai para o norte ali, eles vão chamar de fole, né? A pé de bode, que é aquela 8 baixos de botão, você vai lá para o sul, chama de gaita. Então você tem várias expressões populares. O nome mesmo é acordeon, né? E são 2 instrumentos, né? 2 instrumentos. Você tem aqui, no caso da pianada que a gente fala, o teclado, que segue mais ou menos a configuração de um teclado mesmo, normal, a configuração das notas, e daqui você tem esses botõezinhos que a gente chama de baixo. Né? O baixo está daqui. O baixo está daqui. Se a gente for pegar, essa aqui não vai dar para demonstrar, mas você vai pegar aqui Mato Grosso, a região pantaneira, aqui trabalha com uma dupla sertaneja. Né? Aqui fazendo uma primeira voz e aqui duetando com o lado da mão direita, no ritmo que eles vão chamar de chamamé. Né? Maravilhoso. Chamamé, para mim, é um dos mais bonitos. No caso, para demonstrar com essa sanfoninha, não dá, porque completo. aqui falta o baixo aqui para você poder fazer o dueto. Não dá para fazer. Mas seria algo parecido com isso aqui, ó. Só que daí com o contrabaixo, eles vão fazer um dueto, né? Ó. É como se fosse uma dupla sertaneja cantando. Você vai para o sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, lá você já vai ter a vaneira, né? A vaneira, o bugio, já é uma música mais dançante, né? Vamos dizer assim, você vai pegar aqui, ó. Casamento da Doralice, os irmãos Bertuzzi. Você vai para o Nordeste, o forró, o baião de Luiz Gonzaga. Agora aqui para nós, você tem uma mistura, né? Você tem valsas que foram gravadas aí na vertente do caipira, né? Que, com Toninho Tinoco, por exemplo. O rastapé. Do Zé Bétio. Né? E por aí vai. Interessante isso de que a sanfona, ela
ela é bem presente na nossa cultura hoje em dia, principalmente pela música sertaneja, universitária ou não. A sanfona está tendo vida longa, né? Está tendo vida longa. Foi reconduzida ao mercado, sobretudo no campo sertanejo, com o Pinóquio, né? Muita gente tem uma certa birra com a questão do sertanejo universitário, mas não dá para negar que o sertanejo universitário, devemos a ele a retomada da sanfona. Da sanfona, exatamente. Da sanfona, porque ela teve o seu auge ali desse início da música caipira, depois que saiu as violas, né? Veio exatamente, a sanfona e ficou até os anos 80. Nos anos 80 vem esse vertente sertanejo que nós falamos. De Zezé de Camargo, Leandro Leonardo, e a sanfona perdeu um pouco seu espaço. A retomada desse instrumento, e hoje você vê uma galera nova que eu falo assim, com seus 12, 13, 15 anos, estudando sanfona, muito se deve a essas releituras do sertanejo universitário, que volta do ano 2004, 2005. E aí a gente vai ter que lembrar de Maestro Pinóquio, né, que é um dos grandes produtores dessa vertente. Mas sanfona, cara, tem milhares de formatos, né? Essa aqui, por exemplo, é uma 24 baixos. As profissionais, elas têm 120, geralmente, né? Você vai ter 41 teclas lá daqui. A 80 baixos, que para quem está começando e quer estudar ali com mais de 12, 13 anos, já tem um certo tamanho. É o que eu indico para começar a aprender um 80 baixos. Você já tem um número bacana de teclas e baixos aqui, dá para você fazer muita coisa. Quando você está falando teclas, são escalas que você pode... Isso, né? Vozes aqui, a questão aí. Das oitavas, a quantidade de vozes aqui. A sanfona 80 baixo, por exemplo, ela vai ter... Oitavas, perdão. Ela vai ter 37 teclas ao todo, né? A 120 ela aumenta, vai ter 41. Essa aqui 24 eu confesso que eu tenho que contar, nem sei. Mas o recurso ele vai aumentando. Quanto mais teclas e mais botões, mais recurso. Agora tem uma que essa eu tentei aprender e eu desisti, que é o pé de bode, aquela eu não dou conta, né? É a 8 baixos. Aquela lá ela tem um formato diferente, completamente diferente. Ela tem botões também do lado daqui? São botões do lado daqui, né? A gaita diatônica, ela tem um formato diferente das posições, das formações de acordes. E é interessante, porque quando você abre ela te dá uma nota. Ao fechar, ela fecha outra, na mesma posição. E aí, daqui lá não é para qualquer um, a famosa sanfonia de pé de bode? Pé de bode. Até algum tempo atrás, eu vi uma reportagem, inclusive, deles comentando lá no Nordeste a preocupação. Lá montaram uma escola para retomar o ensino dessas pé de bode, para não deixar a tradição acabar. Mas nesse ponto também você ensina, Marcelo? Ensino. Eu tenho alguns alunos particulares, não são muitos, porque o tempo é corrido, tenho alguns alunos particulares, e trabalho no ensino de acordeon lá dentro da associação, o Som do Cerrado, lá em Rio Paranaíba, que desenvolve um trabalho, né, de incentivo nessa área musical, com aula de viola caipira, violão, a sanfona. Então a gente tem lá 2 turmas lá. Inclusive você trabalha com um coral em Rio Paranaíba, conta pra gente. Desde 2009, eu fui chamado lá pelo padre da época, era o padre Roberto, porque lá há um coral que ele é extremamente tradicional em Rio Paranaíba. Chama Coral São Francisco, popularmente conhecido antigamente como Coral das 10, quando a missa era às 10, hoje é às 9. Mas continua se chamando Coral das 10. O nome pegou. Pegou. Esse coral, algumas cantoras lá, elas começaram a cantar, segundo elas contam lá, com 12 anos de idade. Isso na época do Monsenhor, lá em Rio Paranaíba. Nos anos 80, passou um padre por Rio Paranaíba, que é o padre Roldão. E o padre Roldão, ele tinha uma fama de músico e montou um coral de vozes, aqueles corais mesmo, robustos, em Rio Paranaíba. E quando ele foi embora, o coral ele foi se desfazendo e ficou esse coral São Francisco, né? Então são integrantes desse antigo coral do padre Roldão. Chamavam de padre Rodão mesmo, né? O nome dele era Roldão, chamava Rodão. Ficou essas integrantes lá. Então, desde 2015, estava faltando gente para tocar. E é um coral tradicional, que inclusive tem um apreço pela questão da liturgia, da Igreja Católica, das tradições, que usa ainda o órgão, né? Usa ainda o órgão. Então, estava faltando gente para tocar. Na época, você teve lá o Zé do Lota, que tocou nesse órgão, mas depois, já de mais velho, mudou para a roça.
passou muita gente que tocou violão, e aí, uma época lá, o padre me chamou, falou, ó, você toca sanfona, você vai aprender a tocar esse negócio aqui pra você acompanhar. E eu fui, na cara e na coragem, no escuro. E tô lá, desde 2009. O órgão está dentro da igreja? O Como órgão é? é da igreja. É da pertence igreja. à igreja. Mas fica dentro da matriz? Dentro da matriz, está lá na matriz. E tô lá desde 2009. De alguns anos para cá, eu passei a tomar a frente na organização desse coral. Então a gente passou a organizar separação de voz, né? Porque aquilo que elas conheciam lá da época do padre, que são todas autodidatas, ninguém estudou música, aquilo que elas conheciam lá, com o tempo foi se esquecendo. Então ali cheguei lá, todo mundo cantando, já estava cantando só numa voz, né? E o coral tem uma separação, né? E aí, de um tempo para cá, a gente vem desenvolvendo esse trabalho com elas lá, de retomar aquela Quando você organização. fala elas, quem são elas? São senhoras, né? Lá eu brinco, lá a mais nova tem 60 anos de coral, eu brinco. Né? Tem algumas, Então é um coral logicamente, realmente mas, tradicional, tradicional. né? O De que é Paranaíba. raro, né, Marcelo? É um uma coral. coisa muito bonita isso, Um né? coral muito tradicional. São quantas pessoas, Marcelo? Lá hoje nós temos lá uma média de 10 cantoras. 10 10 cantoras? cantoras. Os primórdios eram um coral grande mesmo, né? Lá, Entendi. inclusive com a participação de homens. Hoje, de homem mesmo no coral, tem apenas eu, né? Que canto e toco órgão e organizo lá as vozes delas. Lá tem a Gilma, que hoje eu acredito seja a mais antiga do coral. Ela desenvolveu um trabalho em Rio Paranaíba durante muitos anos, durante a Semana Santa, por exemplo, que é de cantar a Verônica, aquele canto em latim de lamentação, Certo. né? Durante muitos anos. Então a gente está lá desenvolvendo esse trabalho e a gente tem um apreço, né? Porque é cultura, né? Também. Demais, É impressionantíssimo. Inclusive, a Secretaria de Cultura do Estado está desenvolvendo muito projetos, valorizando realmente esse trabalho na Semana Santa, né? Essa tradição da Semana Santa. Agora foi Saber- lançado o Minas Santa, né? Isso, exatamente. Que, só aproveitando, e aqui a gente vai, né? Vários assuntos dentro de um mesmo. É o nosso lero-lero, né? Porque eu li uma reportagem, até foi ontem mesmo, não me lembro o veículo, informação, mas de Belo Horizonte, falando que Minas Gerais, só na Semana Santa, em função do turismo religioso, vai receber aí cerca de 500 mil de turistas. Exatamente. Né? Então a gente precisa desmistificar esse negócio de que cultura, de que investimento em cultura é gasto. Não é gasto, é investimento, né, cara? Exatamente. Porque o retorno que isso dá para o mercado, para o comércio local, para a economia local, ele é gigantesco. A gente tem que desmistificar esse negócio de que música, arte, cultura é gasto. Não, não é, é investimento. E também, né, Marcelo, a gente falou aqui da Congada, a gente falou da Folia de Reis, a gente fala também dessa canção ligada à religiosidade, né? Assim, ela é da nossa cultura É da também, nossa né? cultura. Nós crescemos ouvindo essa música, né? Com Então, acho certeza. assim que, igual você falou, hoje teve coral bem maior, né? Já Precisamos de retomar realmente esse né? Que é uma forma de você se expressar, da comunidade se expressar, né? pertence à comunidade, né? O coral ele é da comunidade, não é da igreja, é da comunidade, é uma expressão da comunidade. E lá é interessante que elas conhecem músicas lá que assim já tem seus 100 anos de composição, músicas religiosas, né? Sacras, com 100 anos de composição. Então a gente tenta manter isso, né? Isso é muito importante. Quem uma coisa tiver bacana. interesse aí de conhecer, a gente está lá na missa das 9, aos primeiros e terceiros domingos. É o coral das 10 na missa das Na 9. missa das 9. O coral das 10 na missa das 9. E elas desenvolvem um trabalho que, assim, eu falo assim, eu sou puxa-saco delas mesmo. Eu sou fã demais delas pela persistência delas, cara. Porque você vai pensar, são 60 anos dentro do trabalho na comunidade. 60 anos de perseverança. Olha bem, quantos padres já passaram ali, problemas já tiveram, Exatamente. algumas já se foram, nós já perdemos algumas, mas estão lá, firmes, perseverantes. Eu falava isso com o Leônidas aqui, quando ele teve aqui, o secretário de Cultura, que às vezes a gente acha que o artista é só aquele cara que está com foco de luz, assim, e principalmente só aquele que está no meio do palco. A gente nem tem um olhar assim para quem está fazendo o baixo, quem está fazendo a sanfona, a bateria. O cara da luz. O cara da luz, Que é um o artista. técnico de som. E para senhoras como essas, né, que cantam há 60 anos, 60 anos. como não valorizar uma cultura dessa, né, Bom, Marcelo? porque eu falo assim, às vezes o verdadeiro artista é aquele que está ali nos pequenos centros, escondido, fazendo esse trabalho, às vezes voluntário. Esse cara é artista, esse cara tem que ser valorizado. Exatamente. Porque elas estão ali, você vai pensar, elas não estão ali por dinheiro, por fama,
né, por ego, não é. Estão ali por gosto, pela arte mesmo, pela arte. E elas sentem falta. Às vezes ali tem alguma semana, ó, essa semana não dá para ensaiar não, gente. Elas sentem falta, porque a maioria lá já são idosas mesmo, né? Já são aposentadas, já estão com a família criada. Então, a hora delas sair de casa e ter uma diversão é o ensaio do coral. Então, é um trabalho até social também, né? Exatamente. E também as pessoas que ouvem, né? Imagina assim que já é uma voz que te Já mantém tá. aceso, né? Assim, uma Isso. coisa da, Já né? tá Mantém a marcado, sua né? fé, de certa forma, Com certeza. né? Ajuda, né? Com certeza. Marcelo, até você me fez lembrar uma coisa, igual você falou mesmo, nosso Lero-Lero vai lá, vai para cá, conversa. Mas um músico muito famoso, que eu não me lembro quem é, eu sempre guardo as citações, mas ele fala que a música tem isso, né? De que não adianta você não evolui apenas musicalmente, de forma técnica. Você tem que desenvolver, de certa forma, como ser humano, Com certeza. né? Então, nesse ponto, você acha que a música te fez melhor, que a música te Sem fez dúvida. crescer? Como é que é assim para você? Sem dúvida. A música, ela me deu um olhar de mundo muito diferenciado. Eu falo assim, eu passei a ser mais crítico em certas questões, a partir da música, a partir de analisar a letra de música e tudo mais, e a próprio sentimentalismo, tá? E o convívio com outras pessoas que a música, que a arte, de modo geral, traz para a gente, faz a gente ter uma visão completamente diferente do mundo, porque a gente começa a perceber que o mundo não é só aquele redutozinho que a gente vive, né? Tem coisas por fora. E com isso a gente cresce, expande a mente totalmente. E nesse ponto de crescer como ser humano, assim, de ser uma pessoa mais humana, sabe, de se melhorar, você acha que a música tem um papel nesse sentido? Total. Total. A vida sem... O cara que fala que não gosta de música, eu considero que ele já morreu por dentro, só falta deitar, né? Porque a música é sentimento, cara. Música é sentimento. Música não é só a nota que você está colocando aqui. Você pode pegar, eu falo assim, às vezes você vai pegar um cara ali extremamente estudado, bota uma partitura na frente dele, ele vai tocar, mas não vai transmitir sentimento. Então a música, se ela não instiga o feitor dela, aquele da ação, do tocar, a ser uma pessoa melhor, mais sentimental, ter um olhar mais profundo para as dores do mundo, tá fazendo errado. A música, ela tem esse papel, com certeza, de transformar a gente em pessoas melhores e com um olhar muito mais avançado. Marcelo, nesse momento, como é que estamos aí de professor e músico? Assim, tá Rapaz. pendendo para que lado aí nessa balança? Hoje, é outra coisa que eu conversei hoje com o Luiz Geraldo lá, com o professor que eu estava conversando. Falei, ó, hoje eu tô me considerando nesse momento muito mais professor do que músico, mas eu tenho explicação. Como nós estamos no período da quaresma, os eventos diminuem, né? A estatística então, vem daí. A estatística vem daí. Então, diminuiu um pouco os eventos, então a gente acaba focando um pouquinho mais ali na sala de aula e tudo mais. E a sanfona, nesse momento, ela acaba virando um hobby, né? Então, é mais professor do que músico, especificamente. Mas pode ser que daqui a pouco, ali mês de junho, vem quadrilha, vem tudo, a sanfona volta de novo, né? O músico toma mais espaço do professor. Toma mais espaço do que o professor. E às vezes é os dois, né? Às vezes é os dois, vai para a sala de aula ali também, vira músico lá também, vira artista também. O professor é um artista, né? Não dá para desvincular uma coisa da outra. E nesse ponto, a sua agenda, como que funciona? Assim, você toca praticamente todo final de semana, contratado por bandas? Praticamente todo final de semana, graças a Deus. Não, nos últimos anos, pós-pandemia, são poucos os finais de semana que a gente não desenvolve algum trabalho na música. Mas de segunda a sexta é focado na escola, né? Na escola e as aulas particulares, às vezes de sanfona. Né? Certo. Mas agora de sexta, eu brinco assim, eu tenho uma função de professor, sexta-feira até 6 horas. 6 horas a gente vira a chave. Né? 6 horas aí é hora da gente pensar na música. E graças a Deus, a agenda agora é quaresma, diminui, é normal. Certo. Mas a agenda nos últimos anos ela tem sido bem cheia. E eu acompanho, sou freelanceiro, né? A gente desenvolve um trabalho como freelancer, várias duplas da região. Nos últimos anos tem tido um trabalho mais focado, a agenda tem sido mais com a dupla daqui de São Gotardo, chamada Ciro e Dilon.
mas não é Você exclusivo. participou do trabalho com eles? Participei da do trabalho gravação? com eles, da gravação do DVD deles, né? A gente colocou a sanfona lá. Do ano passado para cá, eu tenho começado a desenvolver um trabalho mais meu, nesse campo mais comercial, de uma banda que chama Banda Sem Fronteira, com um parceiro aqui de São Gotardo, chamado Luciano, mais voltado mesmo para essa área comercial mesmo, né? Então, atender festa de casamento ali com o forró, com o sertanejo, ali a gente coloca um pouco de axé, algo mais comercial. E a gente vai vivendo. Nesse ponto, a parte de composição, assim, você toca, você compõe, você tem interesse em compor, como é que funciona? Nunca parei para compor. A não ser uma vez, lá na minha adolescência, naquela época de adolescente, que a gente sempre é mais revoltadinho, né? Eu falo assim, a gente é mais revoltadinho. Naquela época eu gostava muito do rock nacional, ainda gosto muito. Sei. Até, abrindo um parênteses, minha esposa fala assim, eu não te entendo. Você toca sanfona, mas aqui dentro de casa você vai escutar, você está escutando Legião, você está escutando rock nacional, como assim? Eu falei, eu sou um sanfoneiro roqueiro. Mas lá na minha época de juventude eu escrevi algumas coisas, compus algumas coisas, mas se perdeu, nem lembro mais. Entendi. Não me lembro mais para onde foi. Nem as folhas que eu escrevi, não me lembro mais para onde foi. E hoje não mais. Hoje eu sou o reprodutor do que os outros já fizeram. Não tem composição. Intérprete. Né? E gosta. E gosto. Me dou bem com isso. Está feliz Estou feliz com isso. Com a música, com a sua escola, isso é interessante. Graças a Deus eu não tenho muita coisa assim a reclamar. Tem as dificuldades comuns, né? Sempre eu conversando com o Gabriel no campo da música, tem muitas dificuldades. Às vezes a gente fica assim meio cabisbaixo, desanimado, com a questão da profissão músico. Entendi. Mas em relação à música em si, eu não tenho nada a reclamar dela não, cara. Tá muito bem. Mesma coisa da educação. Tem lá suas dificuldades, tem dia que você fica mais abatido, cansado, mas tem as suas valências, com certeza. Marcelo, muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Um prazer falar com você. Ainda mais nessa data aqui. Pois é, né? Que é o aniversário do SGTV, que bacana. Exatamente. Lembrar que a gente está exibindo, esse programa é gravado, mas no dia 4 de abril. Isso. Né, Marcelo? E eu te peço para a gente fechar com a música, um som nessa sanfoninha aqui. Vamos fechar, né, com Marcelo? um negocinho aqui. E gostaria de te cumprimentar também. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço pela Volta oportunidade. sempre aí. Convidando, a gente tem mesmo. Sou um fã do projeto Brasileiríssimo, você, do Gabriel, do trabalho de vocês. Parabéns. Obrigado, viu? Vamos tentar fazer um negocinho aqui. Vamos fazer um rastapé mesmo? Nessa sonoridade aqui, que isso aqui é uma relíquia, viu, cara? Isso aqui, eu penso que essa sanfona deve ter os seus já 70, 80 anos. É uma raridade mesmo. Fazemos esse som então pro Zezinho, né? Em homenagem ao Zezinho. Isso, e agradecer, né? Agradecer o Zezinho aqui. Não tinha a sanfona aqui, não. Sanfoneiro andando sem sanfona, Tá professor vendo, Gabriel. Tá vendo? Olha só. Vamos lá, ó. Coisa boa. Lembrei do Totonho de Mello e sua sanfona. Coisa boa. Muito bom. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, Hudson. Bom, obrigado pela audiência. Começamos então a segunda temporada do nosso Lero Lero. Quinzenalmente, nosso programa vai estar no ar aqui na SGTV, trazendo talentos de nossa região. Obrigado pela audiência. Lero, lero.